a mais um Pod Ligas, o podcast das Ligas de Direito da FADIPA. Hoje vamos conversar sobre um assunto que aflige a sociedade em geral, mas um pouquinho a mais a sociedade jurídica. E para esse papo, convidamos aqui e recebemos aqui a doutora Luísa Fernandes, que vai falar um pouquinho sobre golpes, principalmente no meio digital. Doutora Luísa, seja muito bem-vinda. Aqui conosco hoje a gente tem o Daniel, que é nosso diretor da LAFAD. E aí, doutora Luísa, fale um pouquinho sobre o tema de hoje. Ei, pessoal, boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite. É realmente muito gratificante, após alguns aninhos de formada, estar de volta, né? Um bom filho a casa torna, eu fico muito feliz. E o tema de hoje que nós vamos falar é o golpe do Pix, né? Um assunto que vem afligindo a sociedade. E é muito importante a gente estar atualizando, né? Porque os golpistas atualizam diariamente e nós também precisamos nos informar. Exatamente. Eu que agradeço por você aceitar o nosso convite. É um prazer te receber aqui. Vai ser uma conversa, um bate-papo que trará muito a agregar, né? Não só para a comunidade acadêmica, como também para toda a sociedade. Com certeza. Exatamente. Acompanhe conosco o podcast de hoje. Será muito informativo e a nossa maior ferramenta contra os golpes é exatamente a informação. É estarmos prevenidos, munidos de informação, para podermos evitar sermos vítimas, né, destas situações muito desagradáveis. Não, nessa situação, claramente, informação é poder. Aí vamos falar agora sobre o cenário. Como está o cenário hoje, né, de golpe, especialmente no ambiente digital? Cara, eu costumo falar que, assim, o golpe hoje, ele tá cada vez mais difícil. Os golpistas cada vez mais estão se especializando. Então é por isso que eu falo que a gente precisa se informar. Os golpes, eles vêm mudando diariamente. A cada dia eles buscam uma nova ferramenta, né? A última, por exemplo, eles estão usando a nossa voz como advogados através de inteligência artificial para passar golpe nos nossos clientes. Então, assim, usando nós, advogados, como família mesmo, manda uma mensagem e extrai ali, né? A gente que tem o costume de gravar vídeo, por exemplo, na internet, eles vão lá, extrai daquele vídeo e manda para o cliente um áudio. Então, cada vez mais estão se especializando. É o que eu costumo falar. Com a tecnologia, veio para nos beneficiar, mas a gente também tem que prestar muita atenção, porque existem pessoas que estão aí também para aplicar golpes através dela. Não, e eu acho que nesse cenário a gente também tem algo muito importante que a gente viu escancarado no nosso ornamento jurídico e no nosso cenário político, que é o vazamento de dados. E como é isso? Não, é muito isso. E como é isso para você, assim? O vazamento de dados, ele tem uma relação com o aumento de golpe e com a especialização desses golpistas? Com certeza. A gente tem um enorme número de vazamento de dados. Vou te falar um exemplo, tá? A gente vai trabalhando aqui com exemplos que eu acredito que é mais fácil para todo mundo muito entender. Melhor, porque né? aí a pessoa chega assim. Exatamente. Vou dar o exemplo do golpe do falso advogado, que nós sofremos muito com essa situação. Tenho processos em parceria, que eu trabalho somente com o golpe do Pix, então muitas pessoas me procuram, vários advogados. Uma advogada específica me passou um cliente. Eu nunca tive o número dessa cliente. Entrei com o processo. Entraram em contato com a cliente, falando que, né, com a minha foto, falando que era eu, falando que tinha ganhado o processo. Como que eles têm esse número se nem eu tenho? Então, a gente sabe que os processos são públicos, que as pessoas têm acesso, mas lá não tem o número dela. Então, sim, existe um vazamento de dados através de CPF, bancos, enfim, a gente não sabe como precisar isso, mas o vazamento de dados, ele é muito claro, ele existe e nos prejudica muito. Não, e a gente já teve várias denúncias a respeito de vazamento de dados, Facebook, bancos digitais. Então, o vazamento de dados, hoje eu estava vendo um vídeo que o cara falou que os dados estão aí, tanto na rede comum a todos, como também na Deep Web. Então, saber como as pessoas acessam a essas informações é muito difícil. E para você, tem um jeito de parar isso ou, infelizmente, é assim, não dá, não tem muito o que fazer? Eu acredito que os nossos dados hoje, eles são muito expostos, né? A gente tem aí na LGPD os dados sensíveis, dados não sensíveis, enfim, é uma matéria mais específica, mas eu, Luiz, acredito que
é muito complicada essa questão. Só que nós, enquanto empresas, enquanto pessoas também, nós temos que saber tratar dados, porque eu quero que meu dado seja tratado, então eu também quero que as pessoas tratem bem os meus dados. Então, o que eu faço? Todo processo, por exemplo, que passa pelo escritório, ele tem um tratamento de dado muito bem feito. Por exemplo, vou te dar um exemplo. As pessoas hoje em dia usam muito o ChatGPT, né? Muitas IAs. E os advogados, às vezes, colocam, por exemplo, informações no processo de detalhes, assim, CPF, você coloca tudo da pessoa ali. Quem te garante que o vazamento de dados não saindo dali? Então, assim, eu sempre bato nessa tecla. Eu acho complexo essa questão de vazamentos. Eu acho que é impossível a gente não ter esse vazamento, porque a gente tem hoje... Tudo que a gente vai colocar hoje, gente, tem vazamento de dados. Então, eu acho que é quase impossível, mas eu sempre prezo pelos dados que passam pelo meu escritório. É interessante. E essa questão dos dados, né, dessa possibilidade, né, de dados serem compartilhados, né, dados privados que estão ali em poder de uma determinada instituição, de um banco e etc., é até um meio para também responsabilizar essas instituições, né, porque tem-se muito esse fator de que se alguém foi vítima de um golpe, a culpa é dele, a culpa é dela, né? Que não teve cuidado, que não se preveniu, né? Que não foi esperto, né? Para não ser vítima daquele golpe. Como que fica isso, essa questão desse vazamento de dados, essa responsabilização das instituições? Olha, isso é uma coisa que eu afirmo todos os dias na minha rede social. A vítima, ela não tem culpa do golpe. Na verdade, como a palavra diz, ela é uma vítima, né? E o vazamento de dados, sim, corrobora muito para isso, tá? Vou explicar como que funciona a responsabilização dos bancos para vocês neste caso. Nós responsabilizamos o banco do golpista e o banco também da vítima. E como que isso funciona? A gente no direito chama de banco recebedor e banco pagador, tá? O banco pagador ele é responsável por inúmeros motivos. Primeiro, movimentações atípicas. Às vezes a pessoa nunca fez uma movimentação acima de R$2.000 e de repente sai 40 da conta dela, de repente sai 15, né? E às vezes podem ser em uma única movimentação, mas também podem ser em várias movimentações, né? Assim, seguidas, por exemplo, 1 minuto teve um Pix de R$2.000, aí depois mais um de 3. Então, isso configura a movimentação atípica, né? Para uma conta que a pessoa nunca nem tinha mandado o Pix antes. Então, assim, isso é a movimentação atípica, tá? Nós responsabilizamos por este motivo, mas também, isso aí nós vamos tratar um pouquinho mais pra frente, pela não abertura do MED, né, o Mecanismo Especial de Devolução, ou pela abertura tardia. Então, a gente consegue responsabilizar o banco pagador por este motivo e por diversos outros, mas também nós conseguimos responsabilizar o banco recebedor do Pix. Por que nós conseguimos responsabilizar? Porque ele está permitindo que aquela conta ali foi aberta e continua aberta somente para receber golpes. Ou então, é uma conta fantasma, uma conta laranja. Às vezes, a pessoa não está nem sabendo que aquela conta está sendo usada para receber golpes. Então, nós conseguimos responsabilizar por esses dois motivos. Aliás, conseguimos responsabilizar os dois bancos por estes, né, motivos. Além de outros também que a gente consegue utilizar nas teses, mas são os principais. Não, isso é muito interessante. Eu sabia que o banco pagador, ele era responsabilizado por causa dessa atipicidade mesmo. Agora, que o banco recebedor também poderia ser responsabilizado, eu não sabia. Então, isso é muito interessante. Na verdade, Dani, hoje, as teses que eu utilizo no escritório é mais para o banco recebedor do que para o banco pagador, tá? Porque a gente tem várias normas, né, resoluções do Banco Central que ordena, né, que ele, na verdade, como eu explico? Tem ali as normas, né, para você abrir uma conta, ainda que seja digital, você precisa seguir uma série de normas, né, a não ser... Pode ser, por exemplo, reconhecimento facial, você usar uma senha específica, enfim, é uma série de normas ali que o Banco Central estabelece e ele precisa provar que ele agiu daquela forma para abrir, tá? Eu vou te passar um outro exemplo aqui que eu tive, tá? E aí a maioria dessas contas recebedoras são contas fantasmas que os titulares da conta nem têm ciência da existência dela. Às vezes sim. Né? E os golpistas estão utilizando, né? Utilizaram do CPF, do nome dessa pessoa para criar essa conta. É muito estranho dentro do que você falou, né? Porque é o que você vai explicar agora, que é a respeito das autenticações.
Como assim que é fantasma, que foi permitido como fantasma e reconhecimento facial? Não teve? Exatamente. Então, assim, é o que a gente utiliza realmente para poder responsabilizar o banco. Porque se ele não seguiu as normas ali do Banco Central, né, a resolução do Banco Central tá errado. Aliás, às vezes eu dei esse exemplo, né, dessa conta aberta somente para receber golpes, mas nós também temos a conta que é laranja. Às vezes a pessoa está usando aquela conta, ele empresta aquela conta para a pessoa dar golpe. Eu já vi coisas acontecerem nesse sentido. Vou passar um outro exemplo também com relação à movimentação atípica. Tive um caso que o cliente, ele caiu em um golpe e aí o banco recebedor juntou a conta, né, bancária. E a conta bancária estava sem movimentar dinheiro, assim, há 2 anos. Em um único dia movimentou 50 mil e no final do dia pulverizou tudo, né? É o que a gente fala também indício de golpe, essa pulverização do dinheiro, essa pulverização do valor ao final do dia é característica de golpe. E aí é que o banco deveria agir. Poxa, o que está acontecendo aqui? Né? Essa conta nunca recebe dinheiro. Hoje recebeu 50 mil e foi tudo embora. O que está acontecendo? É basicamente isso que a gente tenta explicar de uma forma técnica, né? Mas dentro do processo. Não, dentro desses mecanismos que o banco tem para cercear isso. E atitude de exemplo também, que a gente chama um exemplo aqui. Mito ou verdade, sim, a gente ama. Sim, sim. Eu tenho um caso, assim, bem próximo, que foi assim. As pessoas estavam vendendo materiais e aí abriu aquela conta para isso. Vendeu esses materiais, caiu todo esse dinheiro nessa conta e aí o banco bloqueou. Então, realmente, o banco tem mecanismo para cercear isso. E aí, entramos em contato, contestamos essa questão do bloqueio e o banco falou assim que levaria 15 dias para analisar todas aquelas transações e liberar o dinheiro. Isso, sem dúvida, isso também gerou um dano, porque era lícito e legítimo, né? Mas, então, isso prova que o banco tem realmente. Assim, Dani, eu não sei te explicar qual que é, assim, o critério deles. Porque, realmente, às vezes, gente, vou fazer uma movimentação no banco e, assim, eles pedem 300 contas, gente, mas sou eu mesmo. Não, eu reconheço, mas e golpista, gente, a gente tem que fazer uma escola com dá. esses golpistas, porque eles conseguem, assim, coisas que a gente não consegue. Sim. Sabe, assim, e eu já reparei algumas coisas estudando mesmo, nessa questão do golpe, eu já reparei algumas coisas que eles fazem para tentar burlar o sistema bancário, com certeza, eles têm alguns mecanismos, né, também para fazer essa burlação, mas, sem dúvida, isso é responsabilidade do banco, né? Já que os golpistas conseguem burlar, cabem aos bancos proteger os consumidores. Não, é ver aonde está ali a lacuna, exatamente. Né? Aonde que eles estão conseguindo sobressair. Exatamente. E a Dani falou aqui, né, sobre os mecanismos do banco, utilizar mecanismo para cercear, para coibir, né, essas ações fraudulentas, né? Dentro dessa responsabilização dos bancos, né, você disse sobre o mecanismo de devolução, né, outros mecanismos também para identificar essas movimentações fraudulentas, mas em contrapartida, as possíveis vítimas, né, ou vítimas desses golpes, que atitudes elas têm que ter de imediato? Muito importante a sua pergunta, tá? É o que eu afirmo muitas vezes e reiteradas vezes nas minhas redes sociais. A primeira coisa a se fazer, informa o seu banco. Abre um mecanismo especial de devolução, faz uma reclamação extrajudicial, registra um boletim de ocorrência. Feito isso, procure um advogado especialista. Por quê? O advogado ele vai saber identificar o que fazer naquela situação e qual a tese mais adequada. Porque eu expliquei aqui para vocês algumas situações que podem ser utilizadas, mas nem todas e nem sempre podem ser utilizadas as mesmas vezes. Então, a gente precisa analisar essa situação. Sempre registrar boletim de ocorrência e contestar. Por quê? Muitas pessoas não sabem, mas o MED ele tem um prazo, tá? A gente tem 90 dias para realizar essa reclamação no banco, tá? Seja no Banco Central, seja no Procon, seja, enfim, registrem reclamações e façam as contestações no aplicativo, tá? Isso já é norma, tá? Entrou em vigor. Todo aplicativo precisa ter o botãozinho lá do MED. Se o seu banco não tem, ele é responsável por isso. Tá? Então, aí, mais uma tese aí que eu tô soltando para vocês, que a gente pode utilizar também, tá? Nas ações. Então, sempre, gente, procure um advogado especialista que ele vai saber te orientar melhor, tá? Só a respeito do que a doutora falou, a gente
Tá, o cliente, ele abriu, a vítima abriu esse mecanismo, né, para contestar esse valor, falou que foi errado, que foi um golpe e tal. E aí o banco responde que não tem como devolver porque não tem dinheiro no banco recebedor. E aí? É o que sempre acontece, né? Todas as vezes acontece isso quando não devolve 5 centavos. Era melhor não devolver nada, né? Essa é a grande verdade. Nesse caso, o banco cumpriu com o papel dele de realizar o mecanismo especial de devolução, correto? Só que nós precisamos analisar se foi feito da forma correta. Nada de adianta se o banco virar para você e falar que eu fiz, tá? Devolveram só 5 centavos. Você vai acreditar nisso? Porque a gente não acredita. Então, nós queremos que eles provem, e não quero prova unilateral, quero prova concreta, que esse mecanismo, ele foi feito na hora que foi solicitado. Ele foi feito a tempo. Então, quero que vocês provem isso. Não é só fazer, né? Tem que provar que foi feito, e foi feito direito, tá? E aí é que tá, que a gente consegue responsabilizar também o banco recebedor através disso, tá? Porque, às vezes, a gente consegue... Peraí, o Pix foi feito em tal horário. O MED foi feito em tal horário. Por que esse valor já tinha saído daquela conta? Né? Foi uma movimentação totalmente atípica. Por que o banco recebedor não parou essa movimentação? Né? Na mesma hora que foi feito. Na mesma hora que foi feito o MED, o banco recebedor já tem que travar aquele valor. Mas por que não é travado? Porque, às vezes, o mecanismo especial de devolução, às vezes não. Não vou falar sempre, porque sempre é muita coisa. Sempre. Sempre é muita coisa, né? Aquele valor já foi retirado daquela conta porque não foi feito a tempo. Então, é por isso aí que a gente responsabiliza os bancos, tá? Entendi. E o MED, obviamente, vai ser utilizado posteriormente, né? Se o cliente, a vítima, utilizou desse mecanismo, será posteriormente utilizado como um meio de prova também, né? Que ele agiu. E quais outras ações ele tem que ter para ter, né, provas materiais para facilitar o seu trabalho, né? Como um registro de um boletim de ocorrência, um comprovante... Mas que tipo de prova ou algo que o cliente pode utilizar? Para complementar a pergunta do Dani, esse boletim de ocorrência ele pode ser feito online? Aí você já responde junto. Pode, sim, ele pode ser feito online. Depende muito, tá, do estado. Aqui em Minas eu tenho preferido mandar os clientes pessoalmente. Às vezes a delegacia ela até possui mais ou menos lá um modelo pronto, vai saber instruir melhor pessoalmente o cliente. Então eu prefiro que vá pessoalmente, tá? Mas vamos lá, com relação às provas, o que eu sempre peço para o cliente? Prints, caso tiver, para provar realmente que houve um golpe, tá? Vou dar um exemplo aí do falso advogado, que é o que a gente sempre está falando aqui. Print da conversa do falso advogado, tá? Não apaguem a conversa, porque isso às vezes pode ser que prejudique, sabe? Falsa tarefa, não sei se vocês conhecem, mas muito conhecido aí por um aplicativo azul. Enfim, não vou falar. Mas enfim, muito conhecido, tá? As pessoas entram no aplicativo, vai lá, acham que tá fazendo uma tarefa para ganhar dinheiro, vai fazer tarefa, investimento. Quando vai ver, gente, já foi assim o dinheiro da pessoa toda e faz até empréstimo para cair no golpe, tá? Então, assim, prints disso, pra gente provar que efetivamente teve. Ah, Luísa, não tem o print. Vai prejudicar? Diminui um pouco a chance de a gente conseguir recuperar. Mas, se você tiver o protocolo informando para o banco, tudo a tempo, um boletim de ocorrência, já é um requisito, né, a mais, já é um documento a mais. Então, é por isso que a gente sempre pede. Por que é importante preservar essas informações? Seu advogado vai precisar. Sim. Por que a gente fala para procurar o advogado o quanto antes? Para as informações não se perderem. Por quê? Tem muito golpista que usa visualização única. Tá? Já tive cliente que chegou para mim e falou, Luísa, tava aqui a conversa, menina, mas não tá mais, não sei o que aconteceu. Visualização Duração única. temporária, né, das conversas. É isso, é temporário o nome, né, não é única. Enfim, visualização temporária daquela conversa. Então, assim, como é que eu vou fazer pra provar? A pessoa desesperada. Vamos registrar isso documentalmente? Vamos tentar correr atrás do prejuízo de não ter os prints? Registra o boletim de ocorrência, né? Chega pra mim com um protocolo. Não, Luísa, não me deram um protocolo, uma folha de protocolo. Anota no papelzinho. Por que a gente pede para anotar no papelzinho? A partir daquele protocolo, a gente consegue pedir para o banco para disponibilizar a documentação que foi usada naquele protocolo. Porque é a responsabilidade deles. É um documento que está com eles, não foi entregue para o consumidor, então está na posse do banco. Então a gente sempre pede para formalizar aquilo, né? Para juntar o número daquele protocolo no processo. E eu vou contar um segredo para vocês. Geralmente eles não têm. Acho que nem é segredo isso, acho que todo mundo já espera, né? Não tem. Não é. E falando já dessas questões que a senhora pontuou sobre esses meios de prova, né?
Diante disso, quais são as maiores dificuldades jurídicas diante de um caso como esse, diante de uma situação como essa, para o advogado, para o ordenamento jurídico? Como que fica isso no processo? Como que é isso? Tá, vamos lá. Esse processo não é um processo que tem muitas provas, né? Não é muito... O que a gente tem mesmo é documental, não é igual um direito de família que a gente faz audiências de instruções para comprovar. Então, assim, é tudo muito documental. Se o advogado, ele instruir a petição inicial bem feita, a gente consegue ali fazer um negócio bacana ali no processo, sabe? Sem precisar de muita coisa. As nossas maiores dificuldades são o banco mesmo conseguir comprovar o que a gente pediu, né? Às vezes o banco não comprova, a gente coloca lá várias coisas que o banco precisa comprovar e a gente é ignorado às vezes pelo judiciário. Então, assim, a nossa maior dificuldade nesse caso é realmente as provas, porque nós temos o que a gente tem ali é que o cliente passou pra gente. Olha, eu caí num golpe, tem provas, protocolo, isso e aquilo, e agora? Vamos entrar com o processo. Aí a gente chega no judiciário e o banco não junta nada. Né? E muitas vezes, mesmo o banco não juntando nada, a gente não consegue ganhar o processo. Não tem uma cooperação institucional, né? Não tem essa cooperação institucional, assim, com o banco. E tá certo, gente. Sim. Se eu fosse advogado do banco, eu não ia juntar a prova contra mim, certo? Mas eles são obrigados. Sim. E se eles não fizerem, eles precisam responder. Então, assim, acredito que a nossa maior dificuldade mesmo, quando a gente entra com o processo todo bem estruturado, é mais essa questão do judiciário, da inversão do ônus da prova. A gente sofre muito com isso no judiciário. Por exemplo, quando a gente entra com o processo, é claro no direito do consumidor que a gente tem direito à inversão do ônus da prova. Né? Tive aula aqui, vou também parabenizar a casa, a inversão do ônus da prova, eu lembro muito bem da aula do desembargador José Augusto, ele explicou pra gente. Né? Não é porque sabe o que significa parte suficiente do processo? Não é porque você é mais fraca no processo, pobrezinha. É porque você não detém do poder probatório técnico, né? Assim como a instituição bancária tem. Né? Então é isso que é a inversão do ônus da prova. É por isso que a gente precisa dela. Porque eu não posso provar. É o banco que tem que provar. Então a gente não tem isso. E às vezes não é concedido. Como que eu faço para provar? Né? Então, assim, muitas vezes a gente precisa entrar com recursos e, assim, eu fico muito chateada, porque tá lá, tá na lei, e, assim, gente, eu levo pro coração mesmo. E essa inversão é a lei inerente, né? Tipo assim, ela é visível, é lógico que o banco, ele tem mais poder técnico do que o cliente, do que o idoso que caiu, do que aquela mulher que estava aí no dia a dia. Eu tenho um exemplo que é o quê? A cliente entrou em contato comigo, né? E ela falou comigo assim, eu fiquei o dia inteiro no telefone. Eles ficaram o dia inteiro comigo no telefone. Tem criança pequena, tem casa para cuidar. Eles me ligavam o tempo todo. E essa cliente, o melhor, ela tem áudios deles falando coisas com ela no WhatsApp. Ela foi muito perto. Eu falei assim, gente, mas o conteúdo probatório foi muito bom. Porque ela fez tudo. Ela fez o boletim de ocorrência, ela contestou. Maravilhoso, a gente adora cliente assim. Muito bom. É aquele que já chega assim, parece que te instruíram. Aí eu acho que realmente ela são veio... clientes que assistiram o Pod Ligas. Exatamente. Provavelmente. Então, ela já veio com isso tudo. Só que aí a gente para num ponto, né? Que é o quê? Infelizmente, extrajudicialmente, a gente não vai conseguir fazer nada. A gente vai ter que realmente... Eu nunca vi. Entrar com o processo e esperar a celeridade, a bondade, o entendimento. Então, eu acho que a barreira para resolver o problema, ela vem aí. Porque cessa tudo que é extrajudicial e celere e a gente entra numa nova fase. Uma fase que realmente a gente não tem o como prever. Essa cliente, ela acho que foi cerca de 20 mil reais. E ela ficou muito aflita, porque chegou a parte que ela fez um empréstimo para os golpistas. Eles falam que, não, e o pior, assim, que pra mim foi o mais surreal. A tese deles era, o seu banco está sob golpe. Você precisa tirar tudo que tem lá. Tá. Tudo! Até não é eles que precisam responsabilizar não, pelo banco, não. Tudo. Você precisa tirar tudo de lá.
Aí eu tô assim, meu Deus. E tinha um verificadinho no número que ligou pra ela. Eu assim, Nesse caso, até o WhatsApp, tá? Responsável. Tem verificado como que verificou? Não é verificado? Verificou como? Pois é. Né? Não, eu fiquei assustada com o conteúdo probatório que ela tem. E aí a gente, é isso, são as barreiras. A gente tem a barreira da informação e a gente tem a barreira também do entendimento jurisprudencial. Dani, muito importante você falar isso de informação, porque muitos clientes que chegam até o escritório foi porque estavam em um escritório parceiro, né, assim, mexendo com, sei lá, aposentadoria. Chega e fala, nossa, menino, pois é, tô querendo aposentar, então não, meu irmão acabou de cair num golpe, que não sei o quê. A advogada fala, nossa, mas o senhor tem direito, já correu atrás, já fez o protocolo. Não, eu tenho direito a receber esse valor, eu caio num golpe, né? O meu irmão caiu num golpe, como é que ele tem direito? Foi ele que fez. A pessoa já logo pensa assim, que ela tem que absorver o prejuízo. Aquilo, sabe? Porque não tem essa informação. Então é isso que eu luto todos os dias nas minhas redes sociais, para informar inúmeros posts que a vítima não é a culpada. Não, e é isso também que a gente tem que deixar muito claro e chamar a atenção. A vítima, quando ela entende o que aconteceu, ela tem que se despir de toda a culpa e ir falar, eu preciso de ajuda, a gente precisa resolver e entender que temos meios para resolver isso. Sim. É isso que eu passo no meu atendimento. Todo atendimento que a gente faz realmente, ele é quase uma sessão de psicologia, sabe? Porque a gente precisa realmente informar os clientes o direito dele. Né? Não é simplesmente chegar na minha mesa, não, você tem direito, é isso aí. Não. Né? A gente precisa informar. Né? E informar na língua do cliente, sabe? Falar direito, falar juridiquês, eu falo lá com o juiz. Né? Igual a gente está conversando aqui. É realmente para informação. Assim. Não adianta eu vir aqui e falar a resolução, tal, e o CDC no artigo tal. Não, a gente precisa ser prático para gerar informação. Porque nada adianta eu informar em um outro idioma, por exemplo. Se eu chegar aqui e falar inglês para uma pessoa que só fala português, eu vou informar ela? É a mesma coisa, né? Sim. A gente tem essa ilusão que, eu quero falar bonito, eu quero falar... Sim, a gente tem que falar bonito perante o juiz lá, né? Aqui a gente precisa informar. O João que saiu lá da roça, gente, hoje eu recebi... verdura no meu escritório, assim, de presente. Eu adoro. É um sonho. Né? Eu adoro. Uma galinha, nossa, eu amo. Sai debaixo do braço, entendeu? Mas assim, como que eu vou falar pra esse João que veio lá da roça trazendo a verdura pra mim por juridiquês? Não funciona, né? Então eu vou falar com ele, o senhor tem direito, porque o banco do senhor fez isso, o banco que recebeu fez isso, e ele vai entender, né? Então é por isso que eu levo as informações de forma muito clara nas minhas redes sociais. Não, ser claro é ser eficiente. Sim. E doutora, e com esse seu linguajar, né, bem claro, de transmitir essa informação, tá muito bacana. Quais tipos de cuidado, quais prevenções as pessoas têm que ter para identificar, para já acionar o alerta e não cair nesse tipo de golpe? Tá, vamos lá, eu queria falar sobre isso também, tá? Essa questão urgência. Vamos sempre prestar atenção na urgência, gente. Os golpistas, eles agem quando a gente tá abafado, tá? Falando assim, bem... Gerar aquela ansiedade na pessoa. Tá? Processo do senhor deu certo. Tá? Tô olhando aqui, seu processo deu certo, mas você tem que pagar uma taxa. Tem que pagar uma taxa e a pessoa naquela ânsia de querer receber o valor, às vezes uma aposentadoria, um valor que estava esperando há muito tempo, acaba fazendo diversos PIX, né? Esse senso de urgência. Aqui, aquela ligação mesmo que a gente recebe de assim, teve uma transferência no seu banco, agora foi você que fez? Não fui eu não, aí você fica desesperado. Meu Deus, minha conta foi invadida. Eu preciso agir rápido, vai clicando nas coisas e acaba fazendo, né, um empréstimo, ou então às vezes faz um Pix, sem a pessoa querer. Então esse senso de urgência, prestar muita atenção, né, é o que a gente sempre fala, reforça. Ao menor sinal de golpe, para, respira e pensa, isso aqui é pertinente? Será que para eu ganhar um processo eu preciso pagar para receber? Será que para fazer alguma tarefa, faz sentido eu ter que pagar para receber depois? Então é esse senso de urgência que os golpistas usam para pegar os consumidores e vítimas. Para quem eu vou pagar também, né? Exatamente, é outro ponto. Acaba com a pessoa, o senso de urgência está muito ligado a isso. Sim. Porque quando a pessoa está com pressa e está assim abafado ou porque quer ganhar alguma coisa, né? Inclusive nós precisamos falar sobre a ludopatia, tá? Mas enfim, quando a pessoa está com senso de urgência para ganhar uma coisa, quero muito, ela não repara isso. Não. Tá? E muitas vezes a pessoa entra em contato falando que é do Tribunal de Justiça e
vai cair pra Maria das Couve, que mora lá no Paraná, o valor, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com esses valores, para onde eles estão indo, e também, gente, não custa a gente fazer uma verificação, né? Pesquisar na internet sobre, antes. Eu sei que muitas vezes a gente realmente é enganado, as vítimas são enganadas e nunca são culpadas, mas realmente a gente está aqui hoje para informar, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Muito importante também, a pessoa entra em contato com você e, gente, isso acontece todos os dias e é inovado todos os dias. Ô mãe, mudei de número. Tem como você fazer um pagamento pra mim que eu não posso fazer agora? Gente, isso é o arroz e o feijão do golpe. E tem gente que ainda cai, então a gente precisa informar, sabe? Vamos olhar se aquele número realmente... Às vezes o DDD nem é o nosso, às vezes é outro DDD, sabe? E acaba caindo. Eu recebi uma... Vocês acham que a advogada não cai? Vou contar pra vocês uma situação que aconteceu, que eles não tentam passar golpe na gente. Eu até gravei isso, postei nas minhas stories, foi muito engraçado. O golpista me ligou com o número de São Paulo. Ô, prima... Você não tá me conhecendo, não? Uai, quem tá falando? Aí ele, fala aí, quem que você acha que é? Eu falei, eu, João ou Rafael? Ah, você não tá lembrando de mim? Não, achei que você não ia lembrar, não, é Rafael. Ah, Rafael, que bom que você tá me ligando. E como é que tá as coisas aí? Tá tudo certo. Na cabeça da Luiz, nem conheço a Rafael. Nem tem, gente, nem tem, Rafael. Assim, pois é, doutora. Ó, doutora não. Pois é, eu tô chegando aí, viu? Tô chegando em Jaú. Que hora você tá chegando? E aí eu fico rendendo com o cara. Eu acho que assim, eu fui tão... Sabe? E o cara, do nada, ele falou... desligou o telefone, sabe? Não aguentava mais. Mas assim, o que esse cara queria? Aqui, tô chegando, mas eu tô precisando de dinheiro pra colocar gasolina. Porque não... Tá, sabe, a gasolina do carro acabou. Então, nossa, eu tô sem nada pra comer aqui. Tem como você... Então assim, não, me liga de vídeo aí. E aí, só eu ia aparecer, porque o golpista faz isso. Só eu ia aparecer na chamada. Quando eu assustar, tinha um empréstimo lá na minha conta. Aí faria um reconhecimento facial. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque é complexo, gente. Todo dia aparece um golpe diferente e pra gente também. Não, e a especialização deles é assustadora. Falar assim, ter cautela, pensar com calma. Primeiro, né, eles realmente pegam nesse senso de urgência, na sensibilidade das pessoas. Às vezes um pai cai realmente porque tá preocupado com o filho. Então, pega na sensibilidade, na urgência, na necessidade. Então, e eles são cada vez mais especialistas. Então, às vezes parece assim, que tem uma faculdade pra isso. Sim, parece. E eu brinco isso, gente, mas é verdade. Se os golpistas se especializam todos os dias, a gente também precisa. Sim. Tá? Porque isso é muito sério. Assim, igual você falou sobre o senso de urgência, né? Vou contar um caso também da minha mãe, vou expor ela aqui. Ela me ligou um dia, falou, mas você não trocou de número? Eu falei, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não. Sua filha especialista em golpes assim, né? Aí ela, nossa! Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Ela falou, não, mas eu não fiz nada, não. Eu só vi, só falei, ok, tá, mas ela me mostrou depois. Eu falei, realmente, eles são bons o que eles fazem. Porque ela no dia a dia, ela é professora, então pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Na hora que ela viu, ela falou, ok. Ela falou, não, Luísa, se eles tivessem pedido alguma transferência, eu não ia fazer, claro. Mas assim, no susto ali, aquela pessoa que às vezes não percebeu, a minha mãe percebeu, mas outra pessoa poderia ter feito, né? Então assim, não é porque realmente a pessoa não tem conhecimento. A minha mãe tem conhecimento, ela assiste tudo meu. Mas é pelo senso de urgência. Entendeu? Esse ponto é muito importante, porque as pessoas acham... Principalmente assim, a vítima até, ela se questiona a respeito do próprio, tipo assim, eu não sou inteligente, eu não vou contar que eu caí num golpe, porque vai parecer que eu sou burra. E não é questão de inteligência, não é questão de saber, é a questão mesmo. Ele conseguiu te atingir em um momento de fragilidade. Ele conseguiu te pegar em um momento que você não entendeu que era um golpe. Não porque você é burro ou menos inteligente ou tem menos conhecimento. Sim. Foi simplesmente porque ele soube, na especialidade dele, usar uma estratégia que fez com que você fez. Vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho clientes que às vezes as pessoas acham que só cai em golpe que é idoso ou que não tem conhecimento. Gente, pelo contrário, tá? Eu tenho clientes, assim, que são muito bem de vida, muito bem instruídos, sabe? Mas aí onde que vem? Novamente, onde o golpista pega. Esse cliente, ele vai cair num golpe bobo. Bobo assim, né? Que é popularmente conhecido. Não, porque ele tem conhecimento. Então, o que eles fazem? Se passam pelo gerente do banco, né? Te liga, por exemplo,
quando você tá ali naquele horário de pico, no trânsito, 5h30, saindo, pegando aquele trânsito ali do outro, do centro, teve uma movimentação aqui na sua conta. Foi você? Não fui eu, não. Mas A saiu. pessoa já pensa assim, uma hora Pronto, dessa. uma hora dessa. Que saiu R$10.000 da sua conta, você precisa fazer isso agora. Clica no link e vai o dinheiro dele todo embora. Acabou. Então, assim, são diferentes tipos de golpe para diferentes tipos de vítima. Né? Não quer dizer que são pessoas mal instruídas. Não, é porque realmente é um tipo de golpe que ele não conhecia. Doutora, eles utilizam vários mecanismos, inclusive a inteligência artificial hoje também é muito utilizada para essa questão dos golpes. E o que a senhora diz de utilizarmos também a inteligência artificial a nosso favor? Porque, por exemplo, o ChatGPT, né? Vamos pegar aqui o chat, né? Famoso chat, Famoso, todo mundo usa. que pode ser um mecanismo para você te auxiliar a identificar um e-mail fraudulento, um link fraudulento. Recentemente agora, deve ter umas 2 semanas, uma amiga me mandou lá, Daniel, recebi tava lá como que um alvará para receber um valor, né? Um valor de A uma justiça ação. levando 3 anos pra achar Exatamente. quem é o dono do alvará, o Esse golpista link. 2 minutos. Consegue. Me fala desse link aí. Exatamente. E aí, eu logo já identifiquei, falei, não, isso aí é golpe, claramente, né? Até porque era um processo previdenciário e o alvará é só para valores acima de 60 salários mínimos. E era um valor, entre aspas, um valor de 5 mil, né? Mas relativamente um valor pequeno, né? Então seria por RPV. Eu falei, não, isso é um golpe. Aí eu coloquei no chat GPT, ele trouxe uma série de descrições de por que aquele documento era fraudulento. Né, por causa do órgão, por causa disso, daquilo. Então, achei muito interessante nesse sentido. Eu sou super a favor da inteligência artificial, gente. Quando eu falo de tratamento de dados, a gente precisa, sim, ter cuidado para utilizar. Mas eu sou extremamente a favor, sabe? Utilizar com cuidado, com cautela, né? Igual você falou, para ver se aquele documento realmente é golpe. Eu vou te orientar primeiro para procurar um advogado para ver se realmente é ou não é. Mas se tiver um senso de urgência maior, não vejo problema nenhum, tá? Em entrar ali na inteligência artificial. Inclusive, eu utilizo todos os dias, tá? Já fiz cursos de inteligência artificial. Eu acho que, assim, se você tiver o prompt correto ali, souber instruir a sua IA, ela é maravilhosa. Utilizem muito, mas utilizem com cuidado e cautela, sempre conferindo o que você tá colocando ali e o que você também tá recebendo de volta, porque a inteligência artificial é treinada. Se você não treina ela, ela vai te falar qualquer coisa, você vai acreditar. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. Às vezes nem é golpe. E a IA tá ali falando, não, é golpe por isso. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que saber treinar a inteligência artificial. A gente tem que saber os comandos que a gente dá. Porque se eu colocar lá que uma blusa é amarela e pedir ela pra falar que a blusa é amarela, ela vai falar, mesmo ela sendo verde. Então, a gente tem que saber utilizar a inteligência artificial. Mas, em primeiro lugar, sempre procurar um advogado especialista. A gente tem o ponto que a inteligência é artificial, mas em algum momento ela é comandada por um homem. Exatamente. Em algum momento ela segue as regras também. A gente tem falado muito aqui sobre o golpe do Pix, né? Ele é o mais comum atualmente. A gente pode afirmar isso, que é o mais comum hoje é o golpe do Pix. Você fala o quê? O golpe, ele é mais comum existir. Esse tipo de... Porque são vários tipos de golpes diferentes. Ah, sim. Esse é o tipo mais comum Do hoje? Pix? Sim, com certeza. Sem dúvidas, né? Mas dentro do golpe do Pix, a gente tem vários tipos de golpe. Uhum. Né? Se eu for falar aqui, eu vou ficar aqui a noite inteira conversando com vocês. Mas, dentre eles, citando os que mais acontecem, se é isso que você quis dizer, golpe do falso advogado, golpe do falso investimento, golpe do falso veículo, tá? A pessoa às vezes manda... Alfândega. Já me eu ligaram. recebo foto direto, gente, correio pedido. Eu falei, meu Deus, eu não fiz Eu pedido tenho nenhum. vários e-mails também. Seu pedido chegou, nem fiz. Nem fiz, é WhatsApp, gente. Eu não tenho Como nem que eles têm esse paciência pra vazamento fazer de dados, pedido. sabe? E assim, eles mandam, e já me aconteceu, olha que interessante, eles mandarem foto do meu produto com o meu nome e o meu endereço. Porque é um produto que eu realmente comprei anteriormente. Sim. Mas por vazamento de dados, eles conseguiram resgatar essa foto para você clicar em um link para fazer um pagamento de algum valor para liberar esse objeto que nunca vai chegar na minha O casa, vazamento né? de dados, ele me deixa um coração assim, meio aflito. É só Porque o que aceitável. será Sim. que vazou o meu já? Exatamente. Muita coisa. Então, falando ainda sobre os tipos de golpe. O golpe do
boleto bancário. Eu acho que esse é o mais problemático que tem, até mesmo judicialmente falando, porque às vezes há aquela tese defendida, né? Você permitiu ou você deu aval, você pagou. A gente tem isso também no Pix, né? Você devia ter visto o nome da pessoa que está te ligando e o nome da pessoa recebedora. E como que é essa questão da responsabilização e do golpe do boleto bancário? Todo golpe, ele precisa ser analisado caso a caso, qual a tese é cabível ali, tá? Mas não é muito diferente do golpe do Pix, não. A gente consegue responsabilizar instituições financeiras também. Pela mesma linha de pensamento. Né? Pela mesma linha de pensamento. Aquele valor que foi recebido naquela conta, aquela conta também não tá benta não, que é o que a gente costuma brincar, né? Aquela conta também foi utilizada para receber valores de golpe. Por mais que, às vezes, talvez, naquele caso, não foi feito por Pix, né? O banco, ele também tem responsabilidade, né? A minha conta, que está aberta no banco X e vai para sua conta no banco Y, o banco X, ele precisa identificar se essa conta recebedora, ela tem um histórico de transações, como que é o histórico. Então, os bancos, eles precisam se comunicar e eles que responsabilizem, né, pelo que aconteceu. Então, falar a frase, né, a culpa é sua, você que deixou, igual, por exemplo, recebi um boleto da CEMIG, mas quando eu fui pagar, não foi para a CEMIG, né? A gente tem aqui a CEMIG, que é a nossa empresa de energia. Então, essa ausência até de cuidado mesmo da pessoa na hora de pagar, só ir clicando ali. Eu sou uma pessoa que às vezes eu peco nesse momento, que eu vou só clicando e anoto e coloco a senha, porque tem que ser tudo muito rápido. O senso de urgência. O senso de urgência. Mas eu tenho senso de urgência 24 horas por dia. Deve bater na porta do escritório amanhã. Eu vou mandar um Pix, fazer um pagamento, a gente tem que ser rápida. Seu nome é esse? Então tá bom. É Maria, mas talvez nem é a Maria mesmo. Tá, nós vamos falar de um ponto importante agora. Responsabilidade objetiva bancária, tá? Vou trazer aqui mais pro direito, explicar a responsabilidade objetiva do banco. O banco, ele possui responsabilidade objetiva, tá? Sobre aquela transação. Então, é muito importante a gente pontuar isso. Por quê? Culpa concorrente e culpa exclusiva. Às vezes, a culpa que a gente tenta tirar todo tipo de culpa no direito, né? Trazendo juridicamente falando aqui, vamos trazer um pouco pro jurídico. Mas, ainda que a culpa seja concorrente, o banco, ele é responsável, ele tem responsabilidade objetiva. A não ser que fosse responsabilidade exclusiva. É isso que eu coloco sempre nas petições também. Quando o banco vem trazer essa culpa exclusiva da vítima, né, eu sempre trago, não é exclusiva da vítima. Tem concorrência. E se tem concorrência, é responsabilidade objetiva. Porque objetiva. alguém gerou aquele boleto bancário. Uma instituição bancária gerou Exatamente. Aquele boleto. E aí que tá a importância. Às vezes, gente, eu entro com o processo e tem, assim, 300 bancos no polo passivo, sabe? Por quê? Porque todos são responsáveis. Independentemente, o Pix saiu daqui, quem recebeu o Pix foi esse. Independentemente dessa cadeia, né, de fornecimento, todos são responsáveis solidariamente. Então, é por isso. Às vezes tem uma tese defensiva ou outra, não, vou entrar com processos separados, né, porque vai ser mais inteligente, mas isso é questão de tese, que a gente tem que ter esse estudo de caso, cada caso, né, mas todos são responsáveis solidariamente por aquele caso, tá? O que a gente não pode fazer nunca, e isso no direito, assim, para a questão de tese, é entrar contra a pessoa que recebeu o Pix, porque você vai ganhar, mas você não vai levar nunca. Essa pessoa sumiu, já evaporou. Essa pessoa já evaporou. Identificar os autores é quase não, impossível, né? E o pior, gente, aqui tá. Vou fazer esse apelo também pra todo mundo. Caiu um golpe, procura uma pessoa especialista. Porque às vezes você vai entrar com um processo errado, deliberadamente no juizado especial, que já aconteceu comigo. E às vezes você vai ser intimado para apresentar impugnação, porque o banco vai apresentar contestação. Você não vai saber apresentar uma impugnação boa. Às vezes o processo foi entrado totalmente errado. Você vai perder esse processo, depois vai procurar um advogado. Aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito, porque aí transitou e julgado. Porque aí acabou. já foi, não tem jeito. Doutora, tem como... É chorar mesmo. Porque não tem jeito. Já foi discutido Já isso. foi. A gente só discute assuntos novos. Exatamente. Mais alguma pergunta, Dani? Não, é isso. Foi muito esclarecedor, tá, doutor? Estamos muito felizes de poder lhe receber, poder compartilhar, né, informações
tão úteis, tão relevantes, né? Sim, não, E esse é o nosso objetivo. a gente pontuou aqui, acho que várias coisas que é para levar para a vida. Sim. A informação é para levar para a vida, a cautela é para levar para a vida e principalmente é para levar para o nosso pessoal mesmo e ter mais cautela ao fazer pagamentos, ao lidar com o nosso financeiro, porque eu acho que muitas vezes esse é um tópico sensível para todos. Muitas vezes esse é um tópico sensível e é um tópico que causa, além de estranheza, assusta muito. Porque quando dói no bolso, dói assim dentro do coração, né? Eu não tenho o que falar, né, Luiz? Gente, eu Muito agradeço obrigada. muito, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui expondo, porque é realmente algo que eu defendo muito. É a informação. A gente precisa saber o que está se passando, independentemente de qual área da nossa vida, mas essa questão de golpes que vem ali só aumenta a questão de quantidade, especializações. Então a gente precisa estar atento, tá? Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. O consumidor informado, ele é um consumidor de excelência, tá? Que ele sabe quais são os direitos dele e ele sabe onde correr atrás. E para quem quer acompanhar o seu trabalho, deixa a sua rede social. Minha rede social é luisafernandes.advogada, no meu Instagram também tem o TikTok. E eu espero vocês lá para se manterem informados sobre o golpe do Pix. Muito obrigada a quem assistiu o episódio de hoje. Até mais. Obrigado, pessoal.